Alô, galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E o conteúdo de hoje é a propagação da Renascença na Europa. Ou seja, a expansão do Renascimento por toda a Europa. Vocês viram, né, que o berço do Renascimento é na Península Itálica. Praticamente, esse movimento surgiu na Península Itálica, na atual Itália. Bom, é importante vocês saberem que esse movimento renascentista não ficou unicamente na Península Itálica. O movimento renascentista vai ser propagado, né, por toda a Europa, e especialmente na área da literatura e da pintura. Por exemplo, vocês estão vendo essa pintura aí? É do holandês Jan van Eyck. Isso mesmo, esse cara ficou bastante conhecido na área da pintura. Vocês estão vendo aí nas obras deles, por exemplo, o casal Arnolfini, que representava a burguesia italiana. Eu falei para vocês dos mecenas. Os mecenas financiavam os pintores e os pintores pintavam os mecenas. Muitas das obras que temos hoje em dia não, dessa época, era representação de pessoas da burguesia. A Mona Lisa, a própria imagem, isso mesmo, gente, eu vou falar uma coisa polêmica para vocês, eu espero que vocês não achem negativo, mas a própria imagem que temos hoje de Jesus Cristo, que é dessa época, mostra Jesus Cristo, né, loiro, dos olhos azuis, enfim. É comum entre as pessoas imaginar a imagem de Jesus Cristo como um homem branco, loiro e de olhos azuis. O que quase ninguém sabe é que essa imagem foi produzida no século XV. Na época, era comum encontrar nas casas das pessoas imagens de Jesus Cristo com características dos povos judeus. Porém, o Papa da época, Alexandre VI, discordava com essa ideia. Para ele, Jesus Cristo deveria ter a imagem de um europeu puro, ou seja, branco, loiro e dos olhos azuis. Segundo ele, não cairia bem um Jesus judeu, até porque cristãos e judeus, na época, não se davam muito bem. Aproveitando do discurso da xenofobia, o Papa Alexandre VI ordena que pintores renascentistas pintem a nova imagem de Jesus Cristo baseando-se na imagem do seu filho, César Borgia. A partir do século XV, todas as imagens de Jesus Cristo foram modificadas, e a aparência dele é essa que temos atual, loiro, branco e dos olhos azuis. Porém, a história está aí para desmentir vários fatos e mostrar que a verdade não é única. Historiadores, arqueólogos, antropólogos reconstituíram o rosto de Jesus Cristo, baseando-se no seu local de nascimento, ou seja, no Oriente Médio. Esse, na verdade, seria o rosto de Jesus Cristo. Então, voltando ao conteúdo, essa época é a época que os burgueses, já demonstrando aí, né, o seu avanço na sociedade europeia, vai começar a financiar todos os pintores, né, o pessoal da literatura. Em troca, o pessoal que está pintando, que está fazendo as obras, as artes, vão homenagear as pessoas que estão financiando ele. Então, vocês estão vendo aí no quadro do holandês. Outro artista holandês, vocês estão vendo aí essa imagem bastante conhecida, que é a Torre de Babel, que é do holandês Peter Bruegel. Ele faz uma crítica, né, explora, na verdade, o tema bíblico da punição divina por orgulho e futilidade dos esforços humanos. O triunfo da morte, vocês também estão vendo aí na imagem, outra imagem, a qual ele desdobra, né, explora alguns momentos de crise, por exemplo, do sistema feudal na Europa. Outro holandês é o Rembrandt, vocês estão vendo aí também na imagem. E esse cara pintou a obra A Lição de Anatomia, encomendada, né, pelos cirurgiões de Amsterdã. Então ele vai desenhar o corpo humano e vai mostrar que todos os renascentistas tinham essa preocupação
como funcionava, de saber como funcionava o corpo humano. É nesse período aí que vamos ter vários avanços na questão da medicina. Isso mesmo, coisas que praticamente ninguém sabia, vão começar a surgir aí pessoas na área da medicina. Exatamente por causa da anatomia. Falando de anatomia, é importante citar Leonardo da Vinci. Todo mundo conhecia ele por suas obras, né? Mas pouca gente sabe que esse cara era um mestre na anatomia. Ele fez bastantes estudos sobre o corpo humano, desenhou aí alguns músculos do corpo humano, funcionamento do corpo humano, e isso contribuiu para as ciências naturais, a ciência da medicina. Então é importante falar isso para vocês. Está aí no Interligando Saberes do livro de vocês. Saindo da Holanda, vamos descer um pouco agora para Espanha. Vocês estão vendo aí na imagem a obra Dom Quixote. A obra Dom Quixote é de Miguel de Cervantes. Nessa obra, o Cervantes valoriza a atitude heróica dos indivíduos e satiriza o declínio da cavalaria feudal. Isso mesmo, os renascentistas adoravam tirar uma onda com o pessoal da Idade Média, que gostavam do sistema feudal. Em Portugal, temos o escritor Luís Vaz de Camões. Na obra Os Lusíadas, ele representa e faz uma homenagem às pessoas que saíram no processo das grandes navegações, mostrando o patriotismo, o heroísmo dessas pessoas que saíram no mar em busca das novas terras. O holandês Erasmo de Roterdã fez uma obra, O Elogio da Loucura, onde ele procurava satirizar a conduta do clero católico e os equívocos da igreja medieval, tirando onda exatamente da igreja católica. Esse era doido. Então vocês estão vendo aí nas imagens, aí, várias imagens bacanas. E também na Inglaterra, é importante falar para vocês, de William Shakespeare. Agora eu falei inglês, não falei? William Shakespeare. Shakespeare. Isso mesmo, é porque é um nome... O autor William, né, escreveu várias obras consagradas, como Hamlet, O Rei Lear e Romeu e Julieta. Todo mundo conhece a Romeu e Julieta, tá certo, pessoal? Quem nunca ouviu falar em Romeu e Julieta? Se você nunca ouviu falar em Romeu e Julieta, desculpe, mas eu acho que você já ouviu falar em Romeu e Julieta. Agora, se tem uma coisa que favoreceu aos renascentistas, foi a invenção da máquina de prensa, ou a chamada imprensa. Porque o alemão, vocês estão vendo aí na imagem, Johannes Gutenberg, conseguiu desenvolver essa máquina que conseguia agora, de uma forma mais rápida, escrever algumas coisas e propagar as ideias renascentistas. A primeira obra feita aí pelo Gutenberg, imprimida, né, impressa pelo Gutenberg, foi a Bíblia. Isso mesmo, a Bíblia. A Bíblia começou a ser impressa. E a Bíblia foi publicada em 1452. A Bíblia de Gutenberg, aquele imprimiu. Tá certo, pessoal? Beleza? Uma coisa que é importante falar para vocês é que eu falando aqui, dando a aula, parece, né, que toda a sociedade europeia apoiavam os renascentistas. Tire essa ideia da sua cabeça. Não era bem assim. Vamos lembrar, né, que eu falei que foi um processo enorme, muito grande, para acontecer uma transformação social na Europa. Porque estávamos saindo do sistema feudal. Então, praticamente toda a população, né, a maioria da população da Europa viviam ainda nos campos. Estavam começando o processo da formação dos centros urbanos. Aí sim, nos centros urbanos, grande parte da população dos centros urbanos apoiavam os renascentistas, porque a maioria dessa galera que morava nos centros urbanos já eram, né, da classe burguesa. Então os burgueses, aos poucos, estavam quebrando a ordem social da Europa. No caso, a sociedade estamental, onde ninguém sai da sua posição onde você nasce. Então, os burgueses,
ao longo do tempo, de um enorme processo, vão começando a mudar essas relações. Vocês sabem, né, que os burgueses, através dos renascentistas, apoiando os renascentistas, porque era assim, os burgueses tinham dinheiro, mas não tinham a coragem, né, de fazer essas obras, de criticar o sistema social, de criticar o sistema religioso. Então, essa do Renascimento, tudo eram antenados, né, pirados, e eles não tinham medo. Então, eles faziam mesmo. Então, é importante vocês saberem disso, que não era todo mundo que apoiava esse movimento, e esse é um movimento que vai ganhando força gradualmente. Não é uma coisa que, pum, explodiu, somos todos renascentistas. Não. Foi um processo que durou aí de 3 a 4 séculos. Isso mesmo, de 3 a 4 séculos, construindo aí um pensamento novo na cabeça das pessoas. Tanto que lembra que eu falei daquelas teorias do cosmo, onde os renascentistas diziam que o modelo do cosmo da gente era heliocêntrico, ou seja, o Sol era o centro do universo e a Terra girava em torno do Sol. Para a Igreja, nosso sistema do cosmo, né, era geocêntrico, ou seja, a Terra era o centro do universo e o Sol era quem girava em torno da Terra. Então, tinha pessoas que criticavam bastante os renascentistas. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi simplesmente só isso. Foi só para explicar para vocês um pouco do processo do Renascimento em outros lugares, separando um pouco, né, da Península Itálica, né, que tudo não só aconteceu na Península Itálica. E agora eu vou repassar para vocês as páginas da leitura. Página 15, do livro de vocês, a propagação da Renascença na Europa. Vocês vão ler também os Interligando Saberes aí, que é a anatomia do Leonardo da Vinci. Vocês também vão ler a página 16, a página 17, por completo, e vão responder a parada obrigatória da página 18, questão 10 e questão 11. Na questão 10, vocês vão identificar, através dessas imagens que estão aí, quais são as duas teorias, que tá bem fácil aí. Esse cara aí de terno, né, está representando os renascentistas. E o cara aí, eu não preciso nem falar, né, está representando o clero da igreja. Então, vocês vão falar quais são as duas, né, teorias defendidas por esses dois grupos. Vai colocar imagem 1, tal, imagem 2, tal. Na 11ª questão, vocês vão falar um pouco comparando essas duas estruturas que está aí em cima, essas duas teorias, e vai falar os principais teóricos, né, que defendiam, né, que a Terra, por exemplo, era o centro do universo, ou o Sol era o centro do universo. Vocês vão falar só um pouquinho sobre isso. Na 12ª, vocês vão analisar essa imagem aí do Leonardo da Vinci e vai falar um pouquinho dessa imagem. Tá certo, pessoal? É só ler, não tem mistério, só ler que vocês vão conseguir responder essas questões com bastante facilidade. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até mais.